O sonho do Palmeiras para substituir a saída do Endrick é o Gabigol. Galera, eu vou ser bem sincero, assim. Agora, quem vai jogar na direita no lugar do Luiz Araújo? É por O isso Gerson que eu tô falando ou da De La mudança Cruz? de sistema de O Gerson jogo. ou De La Cruz? Ele vai testar quem é que... Não. Então, é aí que eu acho que não. Porque o Gerson caindo pela esquerda, ele vai melhor do que pela direita. Aí o De La E Cruz tem que fazer a faz meia aquele, ponta. aquele A meia ponta. Como ele direita faz na ali. seleção do Você já Uruguai. está determinando que seria o De La Cruz que cairia por ali, pela direita. Eu imagino que sim, Zinho. O que você imagina? Salve, galera! Gabigol de saída do Flamengo para vestir a camisa do Palmeiras? Essas foram as palavras de um jornalista da TV Globo. Será que é verdade? Vamos acompanhar essa repercussão agora. Tem também tudo sobre o clássico entre Flamengo e São Paulo. Partida essa válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece hoje, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Vocês estão confiantes para mais uma vitória? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Os créditos do vídeo vai ficar para o canal Vene Casagrande, link na descrição. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Mas há quem diga que o Palmeiras, mesmo assim, quer a contratação do jogador. Pelo menos quem falou isso foi Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo, desculpa. Ele diz o seguinte, abre aspas, o sonho do Palmeiras para substituir a saída do Endrick é o Gabigol. Galera, eu vou ser bem sincero, assim, analisando todo o contexto, eu não vejo o Abel Ferreira querendo o Gabigol. Eu acho que são perfis totalmente diferentes. E por que eu falo isso? Porque o Abel Ferreira sempre deixa claro que ele não gosta de jogadores com esse perfil do Gabigol. Um perfil, digamos, com muita personalidade. É só a gente parar e analisar o elenco do Palmeiras. Eu não vejo compatibilidade. Mas é o Caio Ribeiro que está dizendo, se ele está dizendo, a informação que eu tenho é que o Palmeiras em nenhum momento fez nenhuma movimentação. Ainda mais agora, contratando o Felipe Anderson, tudo bem, são posições diferentes, tá? Mas será que a Leila ia querer investir tão pesado assim no elenco? Embora o elenco do Palmeiras seja um elenco caro, digamos assim, mas a Leila é muito mais conservadora, ela é muito conservadora. Mas enfim, fica aí a informação e o relato do Caio Ribeiro. Mudando de assunto, envolvendo o Palmeiras, os ingressos, fake news, isso de torcida única entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque no final de semana não procede, até porque os ingressos para a torcida do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras no final de semana serão vendidos pelo mandante, o time paulista no caso, tá? Que é o mandante do jogo. O Fla recebeu a informação que a venda dos 1.700 bilhetes começará na quinta ou na sexta, tá bom? O valor será R$ 140 inteira, R$ 70 meia. Aí muita gente vai me perguntar assim, mas Vene, não era para ter 10% da capacidade? Primeiro, o Allianz Parque não vai ter 100% da capacidade disponível, porque vai ter o show do Belo, o pagodeiro, no sábado. E uma parte da arquibancada não poderá ficar disponível para esse duelo com o Flamengo. Além disso, o regulamento diz que deve ser no máximo 10%, respeitando a capacidade limitada pelos órgãos de segurança no local. O Flamengo usará a reciprocidade no retorno, no Maracanã, como sempre fez. Tá? É óbvio, o Palmeiras não está disponibilizando 10%, está disponibilizando menos, cerca de 5%. No jogo da volta no Maracanã, o Flamengo vai fazer a mesma coisa com a torcida do Palmeiras. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque o Pascoal destacou aqui ontem a entrada do Gerson, né? O Gerson voltando de um problema, de uma cirurgia, até antes do esperado, entra no primeiro jogo de Campeonato Brasileiro. E aí agora tem uma questão aí, esse meio campo, assim, de como encaixar os três jogadores. Não é um problema, veja bem a palavra, Pascoal. É uma questão, encaixar a qualidade para que todos rendam o melhor possível. Você vê o De La Cruz sendo usado em outra posição, o Luiz Araújo saindo, aí representa uma mudança de esquema, não sei se o Tite vai pregar isso lá no primeiro momento. Como é que você vê esse retorno do Gerson pensando no trio? Com o Gerson em condições, era aquele primeiro momento da chegada do De La Cruz, né? Colocado um pouco mais pela direita,
sai de como ele jogava no Boca Juniors e entra mais ou menos como ele joga pela seleção do Uruguai. Ele não é um ponta, ele é um meia ponta na seleção do Uruguai. Como ele chegou para jogar no Flamengo, fez algumas partidas assim. Porque é difícil você tirar um jogador como o Gerson, com o que o Gerson significa para o Flamengo, o que ele pode apresentar, não só no movimento defensivo de proteção ao volante, mas os movimentos ofensivos que ele aparece para finalização, fazendo gols, jogador alto, jogador respeitado pelos adversários. Eu acho realmente uma situação muito interessante. Eu gostaria de ver o Flamengo com essa formação, né? Com o Gerson como segundo homem de meio campo, e o De La Cruz um pouco mais pela meia ponta pela direita, porque ele sempre abre o corredor para a passagem do lateral. No caso seria o Varela. Se ele estiver melhor, se ele estiver bem, ele estava fora de condições, mas em condições, ele jogando, fazendo a ultrapassagem em alguns momentos e ele entrando para fazer as jogadas junto com o Arrascaeta, quase uma dupla de meias. Seriam 2 volantes, 2 meias, né? E aí um atacante pela esquerda, o Cebolinha, e um centroavante, o Pedro, numa formação que eu acho que é muito interessante para o time do Flamengo. Isso já aconteceu no início do ano, né? Com a chegada do Tite e a chegada do De La Cruz, que eu acho um baita jogador. Não dá para você descartar o De La Cruz como um jogador. Ele é um baita jogador. E o Gerson bom, o Gerson legal, o Gerson arrumadinho, ele naquele jeito do Gerson, ele joga na seleção brasileira. Apareceu uma pergunta aqui falando sobre o Gerson modificar a posição, né? Eu não sei se é modificar a posição. A gente já viu o Gerson jogando de segundo volante, a gente já viu o Gerson jogando caindo pela esquerda, que inclusive é o lugar onde ele se sente mais confortável do que o lado direito do campo. Então, assim, é o De La Cruz que modificaria um pouco. Como é que vocês enxergam essa dinâmica, Mauro? Porque eu não vejo o Gerson mudando de posição para fazer algo que ele nunca tenha feito no Flamengo. Eu não vejo ele entrando no time se não tiver uma mudança, porque eu não acredito que não vá jogar o Eric, o De La Cruz, o Arrascaeta, eu acho que esses não perdem, e o Pedro. Então só tem... Uma mudança de esquema, você diz? Não, só tem 2 posições ali, são do lado. A não ser que ele jogue o De La Cruz para o lado, não sei se vai interessar para o Tite, para esse lado direito, se isso vai... fazer um ponta mesmo. Mas aí você precisa ver o que você vai perder do De La Cruz, que anda esse campo todo, para deixar aí o Gerson no lugar do De La Cruz, no lugar ali em função do posicionamento no campo, e colocar. A verdade é assim, são os 2 do lado, ou o Cebolinha ou o Ribeiro, para entrar o Gerson passar a voar, eu acho que são os 2 que tem, entendeu? Vai ver quem vai sair, porque não acredito que seja Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Acho que não, essa estrutura não. Agora pode, eu preciso botar o Gerson que ele está voando. Então vou começar com o Gerson no lugar do lado direito, porque o Cebolinha está voando mais do que o outro lado. Aí eu tiro o menino do lado direito, mas esse menino me ajuda muito na marcação. O Gerson vai lá me ajudar também. Deu certo, não deu certo, ele vai treinar isso. Não, então será o Cebolinha? Vou botar o Cebolinha do lado direito para botar o Gerson da esquerda. Entendeu como é que são as coisas? Que eu acho que é o mais atrás. Zinho, não sei. Eu vejo um losango que já foi campeão com uma outra peça do lado direito, Zinho. Não sei se ali o Eric de primeiro volante, o Gerson caindo pela esquerda, o De La Cruz na direita e o Arrascaeta ali fazendo a última peça do losango. Eu acho que sobra pro Luiz Araújo se o Tite quiser mudar o esquema. Essa é a questão. Não é mudar o esquema, é colocar o Gerson. Você conhece o Tetra, você conhece o Tetra. Ele vai tirar os 2 pontos. Sim, mas para ele entrar no time tem que sair o Luiz Araújo. Não sei se saiu o Everton. Não, o Everton Cebolinha não. Então. Vai sair o Luiz Araújo. Vai sair o Araújo. Agora, quem vai jogar na direita no lugar do Luiz Araújo? É por isso Gerson que eu tô falando ou de De uma La Cruz? mudança de sistema de o Gerson jogo. ou De La Cruz? Ele vai testar. Quem é que... Não. Então, é aí que eu acho que não. Porque o Gerson caindo pela esquerda, ele vai melhor do que pela direita. Aí o De La Cruz tem que fazer a meia ponta. Aquele meia meia Como ele direita faz na seleção então, do você Uruguai. já está determinando que seria o De La Cruz que cairia por ali, pela direita. Eu imagino que sim, Zinho. O que você imagina? É isso, Dani. Eu estava aqui te elogiando, mas os companheiros continuaram no debate. Você leu a minha mente, você me conhece. A minha opinião era ir para o losango. Porque você você mexe no posicionamento do De La Cruz, nem tanto, porque ele estaria pelo lado direito, mas por dentro.
É o Eric Pulgar como primeiro volante, ele como segundo homem de meio pela direita, o Gerson segundo homem de meio pela esquerda e o Arrascaeta na ponta do losango. Com a bola, o Arrascaeta com liberdade de se movimentar e aí com um pouco de função maior de se movimentar para o lado direito, porque o Gerson ocuparia o lado esquerdo, entrando como meia, para jogar perto de Ayrton Lucas e do Everton Cebolinha, para o que o Tite gosta muito, que é aquele triângulo pelo lado para ter o jogo apoiado, e o Arrascaeta mais pelo lado direito para, junto com o Varela e com o De La Cruz, esse trio uruguaio que já se conhece, lá da seleção do Uruguai, fazer essa combinação, esse jogo apoiado pelo lado direito. Eu, na minha opinião. Agora, acho que o Tite vai para o 4-1-4-1, que ele usou muito no Corinthians, que ele gosta muito, e aí o Arrascaeta, o De La Cruz ficaria um pouquinho mais adiantado pelo lado direito. Concordo com o Mauro. Usar ele só pelo lado direito, sem uma liberdade de movimentação, não seria o ideal. Pode até perdendo a bola, ele recompor ali para marcar a subida do lateral quando a jogada está pelo lado esquerdo ofensivo do adversário. Ele seria o cara com esse gás, com esse pulmão, para fazer essa função que o Luiz Araújo tem que fazer quando joga ali. Mas com a bola, eu gostaria de ver ele mais por dentro, próximo do Arrascaeta e do próprio Gerson, sabe? Fazer esse losango ali, o quarteto do meio campo, mas numa forma de losango. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre essa informação aí que o jornalista e comentarista Caio Ribeiro expôs recentemente em um dos seus programas da TV Globo. De acordo com ele, Gabigol está de saída do Flamengo para vestir a camisa do Palmeiras, né? Essa situação de Gabigol já vem se arrastando desde a temporada passada, em que o craque rubro-negro não se acerta com o Flamengo e então deixa o seu futuro incerto. O que complicou a vida de Gabigol no Flamengo nesse momento foi a suspensão por tentativa de fraude. Só que o atleta já entrou na justiça na Suíça pedindo que eles revejam o caso e suspendam esse efeito suspensivo aí para que o jogador volte a disputar partidas oficiais pelo Flamengo. Só que nós sabemos que questões de justiça é complicado, vai demorar um pouco, né, e o atleta deve ficar fora dos gramados. E com essa indefinição, se vai ser absolvido ou não, surge a incerteza da permanência do jogador com a camisa do Flamengo. Todos nós sabemos que, ano passado, o Flamengo, assim como também Gabigol, iniciaram conversas para tentar renovar o seu contrato. Só que o atleta pediu a renovação de contrato por 4 temporadas, mais um aumento salarial. E foi onde o Flamengo recuou um pouco e deixou para tratar essas conversas um pouco mais na frente, já que o contrato dele se encerra no final de 2024, ou seja, nesta temporada. E com essa suspensão, né, do atleta por tentativa de fraude, aí que complicou ainda mais. Marcos Braz e Rodolfo Landim, inclusive, já admitem a possibilidade do jogador sair, né, já porque ele está suspenso, né, e também tem essa incerteza se vai ficar no Flamengo ou não. Então, de fato, o Flamengo não vai fazer loucuras, o Flamengo não vai renovar um contrato de um jogador que não se sabe se vai ser absolvido ou não no tribunal na Suíça. Então, surgem diversas polêmicas aí, surgem diversas especulações. Uma delas tem ganhado mais força, que é a ida do craque camisa 10 do Flamengo para o Palmeiras, né? Um dos seus maiores rivais nos últimos anos. E penso eu que isso não passa de especulação. De onde é que Gabigol seria o substituto de Endrick? Até porque são jogadores totalmente diferentes. Endrick, um jogador mais habilidoso, né, que vai para cima do adversário, né, estilo Vinícius Júnior. Já Gabigol não, um atacante mais de finalização, um atacante até que sai da área, mas tem muita dificuldade com relação a isso. Então, para ele se encaixar no perfil do Palmeiras, vai ser complicado. Sem falar que Gabigol tem uma identidade muito forte com a camisa do Flamengo, que é rival direto do Palmeiras. Os dois times que têm conquistado os maiores títulos aí do futebol sul-americano nos últimos anos. Então, Gabigol, por ter se tornado um dos maiores ídolos com a camisa do Flamengo, penso eu
que se tem uma equipe no futebol brasileiro que ele jamais vestiria a camisa, é o Palmeiras, né? Assim como também Vasco. Esses rivais direto do Flamengo, esqueçam. Gabigol não vai vestir a camisa do Flamengo porque ele sabe o que ele criou com a camisa do Flamengo é muito forte. O torcedor flamenguista gosta muito de Gabigol pelo poder decisivo que ele tem tido nos últimos anos. Ajudou o Flamengo a conquistar diversos títulos, dentre eles 2 Libertadores. Então, essa especulação não passa apenas dessa incerteza que vive entre Flamengo e Gabigol. Por isso, muitos jornalistas colocam um jogador no seu time rival, até mesmo para pressionar o clima entre ambas as partes, tanto o Gabigol como também os dirigentes do nosso Mengão. Então, na minha opinião, não existe isso, até porque Gabigol tem uma identidade muito forte com o Flamengo e ele não faria, vamos dizer assim, essa besteira, entre aspas, se queimar com o torcedor flamenguista para vestir uma camisa de um clube rival sem saber se vai jogar lá ou não. Lá a história é diferente, se não jogar bola fica no banco de reservas. Aqui também no Flamengo é dessa forma, mas muitas vezes dirigentes, treinadores colocam e passam a mão na cabeça de jogadores que são considerados ídolos do Flamengo. Então, nesse momento, esqueçam. Gabigol não vai sair do Flamengo, até porque vive esse impasse aí de saber se vai ou não ser absolvido aí no tribunal da Suíça. Vamos torcer que ele seja absolvido e que o craque volte a jogar pelo nosso Mengão, que com certeza vamos precisar nessa temporada. E aí, nação rubro-negra, será que Gabigol vai para o Palmeiras? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.